Boa noite, pessoal da sala 17. Conforme nossa programação e conforme prometido, faremos hoje a nossa revisão da nossa prova, contemplando basicamente o resumo de todos os assuntos que nós vimos ao longo dessas 13, 14 semanas, sendo 5 semanas presenciais e 8 a 9 semanas de forma à distância. Então, procurei, na medida do possível, dar a melhor qualidade de aula e a melhor qualidade de suporte. Nenhum aluno meu ficou sem resposta, seja me procurando no privado, seja me procurando no grupo, mas eu procurei ser o mais justo e atencioso com todos. Então, dentro da nossa ementa, a gente vai contemplar todos os temas e vai fazer um roteiro direcionado para a avaliação de vocês, que vai ocorrer quinta-feira da semana que vem. Logo, vocês vão ver que vocês vão ter um horário bem mais flexível de fazer as provas, e essa é minha metodologia. Eu não preciso me igualar à metodologia de professor A ou B. Se professor A ou B vai dar 2 dias, vai dar 3 dias para você fazer a prova, questão do professor A ou B. A Unip me deu liberdade de trabalhar assim, e a minha metodologia é essa. Mas eu garanto que a minha metodologia ela é extremamente parceira com vocês. Agora também, da mesma forma como eu estou me esforçando com a melhor qualidade de aula, eu estou também cobrando uma contrapartida de vocês, tá bom? Então, assim a gente vai seguir. Então, o que é que a gente está abordando aqui hoje com vocês? A gente fez na aula passada, que a gente falou um pouquinho sobre imposto de renda, reforma trabalhista, medidas provisórias na pandemia, e ainda corrigiu questões que vocês tiveram dúvidas de exercícios, já que a turma teve opções muito equilibradas, então a gente tentou privilegiar o máximo de pessoas. A gente, na lista de presença semana passada, a gente perguntou quais dos temas vocês desejariam que fossem mais dados uma atenção especial na aula de revisão. Vocês podiam responder, obviamente, mais de uma questão, mas as opções foram bem equilibradas. O que saiu primeiro foi a provisão para devedores duvidosos, mas eu acredito que esse tema tenha sido mais votado, porque a gente viu esse tema nas nossas primeiras aulas lá no mês de fevereiro. Então eu acho que é um tema que não está tão quente na cabeça de vocês como está a parte de folha de pagamento. Então eu acho que foi um pedido da turma para que a gente recapitulasse isso. E assim será feito. Além disso, reserva legal, que foi um tema que a gente pautou em março, também foi um tema pedido, eu acho porque foi um tema que está frio na cabeça de vocês. Então, é basicamente os 2 temas que a gente vai começar a nossa revisão geral hoje. Além disso, folha de pagamento, fundo de reserva, aplicação de imposto de renda e INSS, vale transporte, férias e assim sucessivamente. Então, dentro das pessoas que responderam, essas foram as sugestões de vocês. Como é o critério de avaliação nesse cenário que a gente está vivendo, e especificamente nesse semestre na Unip, já que ele foi meio misto de presencial e a maior parte do tempo ele foi à distância devido à pandemia. Na nossa nota de participação, ela vai ser dada pela Unip com base em participações no fórum, ambiente virtual, EAD, esse tipo de coisa. Então essa nota vai ser dada pela Unip e eu não posso interferir. Isso é uma nota que será dada da coordenação para com vocês. Eu não interfiro nessa nota. A única coisa que eu interfiro é registrar a presença de vocês nas aulas online, que é aquela lista de presença que eu gero a cada aula que a gente termina. Então, se estão assistindo o vídeo e registrando a presença, beleza. Se estão esquecendo de registrar, aí vão ter que conversar comigo. E se apareceu agora dos mundos dos mortos querendo assistir todas as aulas, aí a gente tem um sério problema. Sinceramente. 2 meses sem me dar notícia e quando aparecer quer ter as mesmas regalias dos outros, tem que ser uma justificativa muito bem plausível para que tenha o mesmo direito dos outros. Eu não posso igualar pessoas com interesses diferentes. Me desculpem, mas essa é a minha opinião. Além disso, a nota que interessa, vamos ver agora. A nossa prova, ela, se fosse presencial, ela teria peso 10. Porém, vocês já fizeram 2 exercícios e me entregaram lá via Google Forms. Um em abril, um em maio. Esses 2 exercícios
valeram 3 pontos. O primeiro exercício valeu 1 ponto, o segundo exercício valeu 2 pontos. Pensem o exercício como base de prova. O exercício 2, embora ele tenha sido longo, em torno de 20 questões, ele contempla 70% da nossa prova. Então, vocês podem achar que é um exercício grande, que valeu pouco, não. Mas é um exercício que, se você conseguiu responder de boa, você vai conseguir fazer uma boa prova. E eu não posso dar uma prova que valendo menos do que um exercício. Então, também não tem lógica isso. Então, a prova vai valer 7. E se vocês simplesmente entregaram o exercício no prazo, você já tem garantido 3 pontos. Para as pessoas que entraram no grupo depois que eu digo no final de março, perderam 1 ou 2 encontros e ficaram me devendo um exercício, essas pessoas já falaram comigo no privado e no link do nosso grupo no WhatsApp tem um link lá para eles responderem uma reposição, para poderem ser pontuados desses exercícios pendentes. Quem nunca assistiu nenhuma aula e só apareceu no grupo agora, vai ter que justificar com a coordenação para poder fazer a prova. E eu não vou dar chance de fazer exercício, vai fazer a prova valendo 7. E não vai ter o direito de fazer exercício, porque salvo justificativa plausível e aceita pela coordenação. É o método de, digamos assim, de ponderar o aparecimento repentino somente perto da semana de prova. Bom, então, espero que me entendam disso também, porque às vezes eu viro noite, eu viro madrugada preparando aula, preparando a melhor qualidade de aula, gravando vídeo aula, testando equipamento de vídeo, testando o som para fazer uma transmissão legal. Eu não gosto de transmissão ao vivo, mas eu gravo a aula no mesmo dia em que eu dou. Então, por isso que às vezes eu estou até postando aula 7h30, 8 horas, porque o YouTube está demorando a fazer o upload do vídeo, mas minhas aulas são gravadas no dia. E assim, eu me esforço para dar a melhor qualidade de aula. Então não é justo que também uma pessoa, por N motivos não justificáveis, apareça querendo passar ou querendo aula tudo em cima da hora. Meus vídeos estão aí no YouTube, quem quiser ver, assista. Aproveita aí que semana que vem, quem não trabalhar com serviço essencial vai ter segunda, terça e quarta de feriado. A nossa prova vai ser quinta. Quinta não é feriado. Então, por isso que a prova de vocês vai ser quinta. Provavelmente vocês só tem minha prova semana que vem, já que segunda, terça e quarta é feriado e a Unip postergou as provas da segunda, terça e quarta, mas as da quinta são ordens da Unip para a gente manter no dia 4. Então, vocês praticamente só vão ter minha prova semana que vem, o que dá para vocês terem um pouquinho mais de dedicação, tá bom? Mas tá bem enxuto o nosso roteiro, tá bem de boa. Então é isso, a nossa prova vai valer 7 e quem me entregou os exercícios já tem garantido 3 pontos. Dependente da quantidade de acertos lá. O fato de ter cumprido a entrega do exercício no prazo já garante 3 pontos. A nossa prova vão ser 14 questões. 12 de múltipla escolha e 2 abertas. Essas 12 de múltipla escolha, eu estou dando a vocês uma franquia de 2 questões. O que significa isso? Que vocês podem errar 2 questões que não serão penalizadas na nota. É como se fosse uma franquia ou um bônus. Então, se você acertar 10 questões e errar 2, os 10 acertos serão computados. Se você acertar 9 questões e errar 3, na verdade você vai ficar com 9 acertos e 1 erro, entendeu? Eu estou anulando 2 erros seus. Você tem o direito, nas de múltipla escolha, de errar 2 questões. Se acertar as 12, ótimo. E as abertas, que são de preenchimento obrigatório, vale meio ponto cada uma, totalizando nota máxima de 1 ponto. Então, estou sendo flexível, inclusive nas provas de múltipla escolha. Além disso, eu estou gerando a minha prova através de banco de dados no Google Forms. E como eu estou gerando em banco de dados aleatório, vocês devem pegar questões e ordem de questões diferentes. Então, não pensem que as provas vão ser iguaizinhas. Vocês vão ter tempo para fazer a prova, o material pesquisado. Agora, não me venham, me desculpa a expressão, com sacanagem de alguns quererem alguma coisa e outros disser. Às vezes botaram até no grupo da turma. Alguém tem as respostas? É um desrespeito com os colegas e um desrespeito comigo. Então, se vocês querem se escorar na minha disciplina, vocês estão na disciplina errada. Minha disciplina não é escora. Minha disciplina é conhecimento. Porque um profissional que tem pelo menos um pouquinho de noção de folha de pagamento e dessas emendas que a gente está pregando,
ele tem um ponto de partida para aprender qualquer outra rotina na vida. Mas se ele está fazendo isso só por escora, infelizmente ele não é bom aluno e provavelmente não será bom profissional. E aí, se a gente precisar indicar uma pessoa dessa, provavelmente é a primeira que a gente elimina num processo seletivo. Como eu já indiquei alunos meus para processo de estágio e tenho muito orgulho daqueles que eu indiquei, porque a gente vê quem realmente quer alguma coisa e a gente vê quem realmente está só ali para ficar no WhatsApp, cumprir tempo e assinar uma chamada, e quando eu faço a chamada vai-se embora. É um desabafo, mas é a verdade. Então eu tenho que ser duro, mas eu também tenho que alertá-los das coisas que acontecem. Então, esse sistema de bônus que a gente está adotando, beleza? Se uma pessoa acertou 7 questões e errou 5, eu vou computar 7 acertos e 3 erros. Eu vou anular 2 erros. Parece aquele negócio de escola de samba, que você anula a maior e a menor nota. No meu caso, eu vou anular só erro. Vou anular 2 erros. A data da prova vai ser quinta-feira da semana que vem, dia 4 de junho. E a prova vai ser das 10h30 às 8h30 da noite. De 10h30 da manhã às 8h30 da noite. Se fosse para fazer no horário de aula, vocês fariam de 6h30 às 8h10. Mas, respeitando quem de repente pode estar de home office, quem está trabalhando, quem está em casa, quem está com cabeça para fazer melhor, eu vou abrir as provas às 10h30 e vou fechar às 8h30 sem nenhum tipo de prorrogação. Até por questão de dizer, na hora da prova eu não vou estar com internet. Porque, olha, tem aula minha que eu vejo metade da turma no WhatsApp. Aí agora que a gente está na pandemia, o índice de celular quebrado aumentou assustadoramente. Ou todo mundo está jogando o celular no chão, ou está dando o mesmo migué. Me desculpe, tem aqueles que podem até ter quebrado mesmo. Mas, enfim. Se vocês não tiverem internet e quiserem fazer a prova no laboratório da Unip, liga para Augusto ou para a Ingrid, que o laboratório lá vai estar à disposição mediante agendamento. Mas o Google Forms ele roda bonitinho em 4G, em 3G, roda no notebook, roda no celular e dá para vocês responderem de boa. As questões de múltipla escolha, respondem de boa. As questões de abertas, eu quero os cálculos detalhados, tá bom? Então é isso. Então vai começar de 10h30 da manhã e vai até 8h30 da noite. É um senhor horário para vocês responderem uma prova pequena, onde vão ser 12 questões de múltipla escolha e 2 abertas. Agora, não me venham com migué nas questões abertas, com o mesmo tipo de estrutura de resposta, inclusive os mesmos erros ortográficos. Que besta eu não sou. E como eu já peguei pelo exercício, então eu já sei quem faz isso, quem pode fazer isso nas provas. Então, muito cuidado com relação a isso. Quem quer levar a sério uma cadeira que é extremamente importante na vida da gente, como folha de pagamento, vai ficar encantado com o nível de prova que vai ter, que vai ser o mesmo nível de prova do exercício. Agora, quem está aí só para fazer número, aí boa sorte e tomara que passe, né? Mas é isso. Então, é um desabafo, mas também uma cobrança. Então, nossa prova será quinta-feira que vem, das 10h30 da manhã às 8h30 da noite. Quais são os temas que serão pautados na nossa revisão, de forma bem enxuta? Não vamos entrar em muitos detalhes. Primeiro ponto, provisões e estimativas, tipos de reserva do patrimônio líquido, justa causa, que é o artigo 482 da CLT, reforma trabalhista, contrato de estágio e contrato de aprendiz, foi uma questão bem chatinha que muita gente errou no exercício passado, cálculos de folha de pagamento. Outra coisa, vocês têm um simulador. Eu dei um simulador de folha e um simulador de folha com vale transporte, então nem cálculo vocês vão ter trabalho de fazer. É só saber usar o simulador e vai dar tudo certo. E quem quiser fazer braçal também fica à vontade. Mas vocês têm um simulador em Excel, minha gente, onde vocês têm cálculo de folha e cálculo de vale transporte e vão fazer isso em casa. Não estou dizendo que vocês vão usar o simulador em sala de aula. Sala de aula vocês não iam usar nem a pau mesmo. Mas assim, nesse período, visando a flexibilidade, até cálculo de folha vocês têm um simulador que eu desenvolvi e mandei para vocês. Inclusive com vale transporte dentro. Pelo amor de Deus, né? Estou dando todas as ferramentas de trabalho a vocês. Então me ajudem. Agora também não sejam sacana. Quem inventar de vir para o meu lado com sacanagem, o que eu posso oferecer é só uma boa sorte. Porque eu não tenho pena de reprovar quem tenta usar métodos antiéticos.
ciência. Então vamos ter cálculos de folha de pagamento, conceito de salário e remuneração, hora extra, férias, adicional de insalubridade, desconto em folha e custos trabalhistas. Vocês vão estudar exclusivamente para a prova por esse roteiro da videoaula de hoje, um roteirozinho em PDF que eu vou mandar logo depois no grupo. Então, 100% da nossa prova vai estar nesse conteúdo de hoje. Podem estudar sem medo e estudem também pelos exercícios, que o exercício é o estilo de questão da prova. Então, reforcem o exercício, que é o estilo de questão. Para quem não é de serviços essenciais, vocês vão ter aí feriado antecipado segunda, terça e quarta. Então dá para estudar bacana. Eu, particularmente, como trabalho em instituição financeira durante a manhã, durante o dia, o decreto não me pegou. Então eu vou trabalhar normal segunda, terça e quarta. Mas a provinha de vocês já vai estar devidamente pronta. Aliás, já está pronta. Então ela está num nível muito bacana para quem quer aprender folha de pagamento, que vai ser 80% da nossa prova. Provisões e estimativas. Primeira coisa, a gente vai pegar esses 4 conceitos, talvez seja cobrado numa questão teórica. O que é uma previsão, uma provisão, uma reserva e um fundo? A previsão é uma projeção. A provisão é algo que eu tenho, que eu sei que vai acontecer, mas eu estou fazendo o desembolso da competência incorreta. Então eu preciso recorrer ao princípio da competência. Reservas é uma parte do lucro que eu utilizo para um determinado fim. E fundos também é uma parte do patrimônio líquido que eu utilizo para um determinado fim, só que ele tem caráter de temporalidade. Ele nem sempre ele é eterno como é uma reserva. O fundo ele pode ser temporário. A provisão para devedores duvidosos. A Lei 9.430/96 disciplina o sistema comercial. Então, o que é que a gente deve provisionar como perda, ou provisionar como inadimplência, provisionar como cheixo, que é como vocês queiram determinar, no sistema comercial? Operações de até 5 mil vencidas há mais de 6 meses, operações entre 5 e 30 mil vencidas há mais de um ano com procedimentos de cobrança administrativa, dívidas acima de 30 mil com início de cobrança judicial. Então, basicamente, o sistema comercial é mais radical. Você tem que ser... É o prazo e as ações que você está tomando para tentar receber um crédito. Se cair questão de cálculo, vai cair no sistema bancário. Não vai cair no sistema comercial, eu garanto. Como é que funciona o sistema bancário? É uma tabela que, de acordo com cada nível de atraso, é uma provisão percentual sobre o valor da dívida. Isso a gente já conversou várias vezes em sala de aula. Então vamos lá. Uma dívida de 150 mil vencida há 100 dias. Vencida há 100 dias, ela está na faixa E, 91 a 120 dias em atraso. É uma provisão de 30%. Então, 30% de 150 mil, 45 mil. Como é que eu contabilizo essa provisão? Eu contabilizo despesa com provisão e credito uma conta redutora no meu ativo chamada provisão para devedores duvidosos. Qual é o saldo que fica no meu ativo? Contas a receber o valor cheio, 150. A provisão com sinal negativo, 45 mil. E o saldo líquido da provisão, 105 mil, que é a diferença entre o que eu vou receber e o que eu já provisionei. Significa que uma dívida de 100 dias, eu estou estimando que eu vou perder 30% e tenho a esperança de receber 70%. Mas à medida que esse atraso vai aumentando, essa provisão pode chegar a 100%. E aí eu não tenho perspectiva nenhuma de receber isso aí. Tá bom? Então a gente vai fazer sistema bancário. Tipos de reservas no patrimônio líquido. Tá certo? Patrimônio líquido ele tem em média 6 tipos de reservas que são regulamentados pela legislação brasileira. A reserva legal é aquela que a gente já fez em sala de aula. Ela é formada por 5% do lucro líquido limitado a 20% do capital social. A estatutária é uma reserva adicional constituída por determinação do estatuto da companhia. Deixa eu ligar o ventilador aqui que está quente. A reserva para contingência, tá certo? A reserva para contingência, ela tem a finalidade de compensar perdas decorrentes de fraude, de perdas judiciais, de sinistros, esse tipo de coisa. A reserva de lucro é realizar
é quando eu dou um resultado muito grande de um ano para outro e eu guardo uma parte desse excesso de lucro para distribuir no ano seguinte, visando o equilíbrio de resultado. A reserva de lucro para expansão, eu pego uma parte do meu lucro e guardo para expansões de ativos. E a reserva de incentivos fiscais, eu pego a economia que eu tive de não pagar tributo decorrente de uma isenção ou de um benefício fiscal e guardo direto no meu patrimônio líquido e vou usar isso depois para um fim específico, tá bom? Então, esses são os 6 tipos de reserva e deve cair questões sobre a finalidade de cada um desse tipo na nossa prova. Sobre reserva legal, com certeza vai cair uma questão de cálculo. Então, só para a gente recapitular. O saldo do capital social de uma companhia é R$300 mil. E essa companhia, SA, teve 200 mil de lucro e tem imposto de renda e contribuição social a 30% e 10% de participação nos resultados. Além disso, tem um saldo inicial de reserva legal de 40 mil. Qual é o valor do lucro destinado para a reserva legal na situação acima? Primeira coisa, fazer como a gente fez no nosso primeiro exercício e também fez em sala de aula. O saldo do capital social que a questão deu, 300 mil. O limite da reserva legal é 20% do capital social, que dá 60 mil. O saldo inicial da reserva legal, 40 mil. O valor máximo para a reserva legal. Se o limite da reserva legal é 20% do capital social, é 60 mil. Se eu já tenho 40, eu só posso destinar no máximo 20 mil para não estourar a minha reserva legal. Então, beleza, esses são os dados que eu tenho, que eu já montei. A estrutura da DRE é o quê? O final da DRE. Lucro antes do imposto de renda, menos imposto de renda e contribuição social. Acho meu lucro antes das participações. Tiro as participações, acho meu lucro líquido. Do lucro líquido, aplico 5% para achar a reserva legal. Então, vamos lá. 200 mil foi o meu lucro antes do imposto de renda. A questão diz que 30% é imposto de renda e contribuição social. Então, 30% de 200 mil dá 60 mil. Lucro antes das participações, 200 menos 60, 140. Minha participação nos resultados é de 10%, então é 10% sobre a base de cálculo, que foi 140. Então, 140 vezes 10%, 14. 140 menos 14, achei um lucro líquido de 26. De 126, perdão. Minha reserva legal, 5% do lucro líquido, ou 5% de 126. Achei 6.300. Quanto eu posso destinar no máximo para minha reserva legal? 20 mil. Quanto foi o que eu destinei? 6.300. Então, beleza. Vai os 6.300 para reserva legal. E o saldo da reserva legal, que era de 40 mil, fica 46.300. Beleza? Então, vejam e revejam esse exemplo, porque com certeza, além disso, tem no exercício 1, tem uma ou duas questões sobre isso. Então, é só rever e revisar, ou é só ver essa revisão e revisar o exercício 1, que o estilo de questão é a mesma na prova. Terceiro tema, justa causa, artigo 482 da CLT. Deve cair uma questão sobre isso. Então, quais são os itens que são caracterizados como passivo de justa causa? Ato de improbidade, incontinência de conduta, negociação habitual sem autorização superior, condenação criminal transitada e julgada, desvio no desempenho das funções, embriaguez habitual ou em serviço. A embriaguez fruto de doença, ela não é justa causa, ela é reversível, viu? Violação de segredo da empresa, ato de indisciplina, abandono de emprego, ato lesivo à honra contra o empregador e superiores, prática de jogos de azar e perda da habilitação ou dos requisitos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa. Eu tenho a função de motorista de caminhão, mas eu perdi minha carteira porque eu tive muito ponto e fiz muita multa. Então, foi uma conduta que foi culpa minha e eu posso ser demitido por justa causa. Se eu perder a carteira e sou caminhoneiro, como é que eu vou dirigir? Então, é um motivo para justa causa. O tópico 4 deve cair uma questão. Reforma trabalhista. O que é que não pode ser negociado? Tudo que está no artigo 7º da Constituição Federal. Seguro-desemprego, FGTS, salário mínimo, o valor da hora noturna, proteção do salário, salário família, repouso semanal remunerado ou descanso semanal remunerado, remuneração do trabalho extraordinário, ou seja, percentual de hora extra, número de dias de férias, licença maternidade, licença paternidade e 13º salário. Então,
por força do artigo 7º da Constituição Federal, isso não pode ser mexido por força de convenção ou acordo coletivo. O que é que pode ser negociado? Ou seja, o que é que pode ser mudado através de convenção? Jornada de trabalho, banco de horas, intervalo interjornada, adesão ao programa do seguro-emprego, plano de cargos, regulamento empresarial, representante dos trabalhadores em local de trabalho, teletrabalho, remuneração por produtividade, modalidade de registro de jornada de trabalho, troca do dia do feriado, que é o que está acontecendo agora decorrente de calamidade pública, a gente está tendo um feriado antecipado, enquadramento do grau de insalubridade, prorrogação de jornada de ambientes insalubres e prêmios por incentivos em bens e serviços eventualmente concedidos em programas de incentivo e participação dos lucros ou resultados. Então, basicamente isso pode ser mexido. Se fosse uma prova, eu ia enxugar isso aqui, se fosse uma prova não pesquisada. Mas como vai ser pesquisada, eu vou manter tudo isso aqui mesmo. Estágio versus aprendiz. Então, quais são as principais diferenças? Entrando no quinto tema, na metade da nossa revisão. O estagiário é um estudante de nível superior com atuação na sua área de conhecimento. Então, um estudante de contabilidade tem que estagiar na área de contabilidade. Deve ter um supervisor na empresa, o contrato assinado pela empresa, pelo estudante, pela faculdade e pelo órgão recrutador. Ele tem direito a férias, mas não tem direito a 1/3 de férias. Isso foi uma questão que muita gente caiu no exercício. A bolsa dele pode ser remunerada ou não. Então, ele pode estágio de forma voluntária, sem receber bolsa. A contratação é optativa, ou seja, eu não sou obrigado a ter nenhum estagiário. Mas, se eu ter, eu não posso ter mais do que 20% do meu quadro de funcionários. E o estágio pode ser obrigatório, se ele for exigência para concluir um curso, ou facultativo, quando é um estágio corriqueiro para computar horas de experiência. O aprendiz, ele é um jovem de 14 a 24 anos, ele precisa de supervisão na empresa ou órgão recrutador, ele tem que ter carga teórica de 30% na entidade que o recrutou, se foi o Senac, se foi IEL, se foi CIE. Ele tem direito a salário, a férias com 1/3, tal como o seletista normal, e 13º, INSS e FGTS. A diferença é que o FGTS do aprendiz ele é recolhido numa alíquota de 2%, enquanto que do funcionário normal é recolhido a 8%. Para empresas acima de 20 funcionários, tá certo? Para empresas com mais de 20 funcionários, eu sou obrigado a ter pelo menos 5% e no máximo 15% em aprendiz. Então, cuidado com esses percentuais. Numa questão eu posso botá-los com o intuito de confundi-los. Mas vocês têm o material pesquisado, pelo amor de Deus. O aprendiz ele não pode exercer atividades insalubres, atividades em que seja proibido ser executadas por menor de idade, quando for a situação, e atividades incompatíveis com sua natureza física e psicológica. Basicamente isso. Folha de pagamento. Vou só trazer alguns exemplos de forma bem rápida, tá bom? Folha de pagamento. A gente vai utilizar a tabela até fevereiro de 2020 do INSS. Então, como é que funciona o cálculo do imposto de renda? A remuneração menos o INSS menos R$ 189,59 por cada dependente. Eu acho a base de cálculo. Base de cálculo vezes a alíquota, conforme tabela do imposto de renda, menos parcela a deduzir, acho o imposto de renda devido. Se vocês fossem fazer isso na mão numa prova, eu botaria no máximo uma questão de folha de pagamento. Mas como vocês vão fazer essa prova em casa, pelo celular ou pelo notebook, e ainda vão ter um simulador pronto em Excel, a gente vai ter muita questão disso aí, tá bom? Então, uma folha de pagamento de R$ 3.500, uma pessoa tem 3 dependentes. Então, tem 3 dependentes, o INSS deu 11%, 385. Dependentes foi 189 por cada dependente, achou uma base de cálculo de 568, multiplicando por 3. A minha base de cálculo para imposto de renda, que é salário menos INSS menos dependente, tal como está aqui, foi de 2.546,23. 2.546, eu estou na faixa de 7,5% do imposto de renda. Então, a parcela a deduzir, R$ 142,80. Então, acho um IR devido de R$ 48,17. Então, não estou considerando vale transporte é só mais lá para frente. Uma pessoa com salário de R$ 3.500 e 3 dependentes vai receber líquido R$ 3.066,83. Então, isso é folha de pagamento na veia. Outra coisa, deixa eu tirar aqui.
para não dar a confusão que deu no exercício passado, porque evitar quaisquer tipo de confusão em plena semana de prova. Vamos lá. Salário e remuneração. Salário é o que está na sua carteira de trabalho. É o que você recebe conforme seu contrato já firmado entre as partes. Remuneração é a soma do salário com outras vantagens ou outros proventos, como hora extra, adicional noturno, periculosidade, salubridade, comissão, percentagem e gratificações. O que é remuneração? Hora extra, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, DSR, comissão, gratificação, quebra de caixa e gorjeta. O que não é remuneração? Abono, ajuda de custo e diária de viagem. Então, isso não faz parte da remuneração. Então, não entra lá na faixa de INSS, Imposto de Renda, quando a gente faz folha. Exemplo prático. R$3.000 de salário, R$300 de hora extra, R$60 de DSR, R$200 de diária de viagem, R$300 de comissão e R$200 de prêmio. Então, R$3.000, salário é remuneração, hora extra é remuneração, DSR é remuneração, está tudo citado aqui. O que é remuneração? Diária de viagem não é remuneração, comissão é remuneração e prêmio de qualquer natureza não é remuneração. Então, se eu der uma lista de itens numa questão e disser qual é a remuneração total do funcionário, vocês vão só somar esses itens de azul. Itens que são remuneração. Então, 3.000 mais 300 mais 60 mais 300, que vai dar 3.660. Eu posso também dar uma questão quais itens que não são remuneração e pedir para vocês somarem. Então, leiam muito bem o conteúdo das nossas questões, beleza? Hora extra. Hora extra é aquela hora decorrente de serviço extraordinário que será adicionada a 50% do valor da hora normal. E o DSR é uma decisão que saiu do Tribunal Superior do Trabalho, que toda vez que eu tenho hora extra ou comissões sobre vendas, eu devo ter a DSR, calculada em função dos dias úteis e não úteis de um determinado mês, tá bom? Então vamos lá. Qual é o roteiro de uma hora extra? Salário do colaborador, R$4.000. Carga horária mensal, 200 horas. Nas provas eu vou dar sempre 200 horas, é mais fácil de calcular. Ele fez 20 horas extras nesse mês, com 23 dias úteis e 7 não úteis. Se vocês pegarem o slide da aula passada, eu estou seguindo exatamente o roteiro aqui, bem de boa, tá bom? Hora normal, R$4.000 de salário dividido por 200 horas mês. Então, uma hora normal de trabalho dele custa R$20. Qual é o valor de uma hora extra? É o valor de uma hora normal de trabalho vezes 150%, que vai dar R$30. Ele teve no mês 20 horas extras. Então, se uma hora extra custa R$30, 20 horas extras vão custar 30 vezes 20, que vai dar R$600. Quem é meu DSR? O meu DSR é o valor das horas extras dividido por dias úteis vezes dias não úteis, que está em cima da questão. Então, 600 dividido por 23 vezes 7, que deu 182,60. Quem é a remuneração desse camarada? Salário mais hora extra mais DSR. Então, 400 mais 600 mais 182,60, que vai dar 4.782,60. Ele tem um dependente. Então, vamos calcular a folha dele. 4.782 para um dependente. Ajeitando as bases de cálculos aí, a gente vai achar R$526 de INSS, R$278 de imposto de renda. Vai ter um salário líquido de R$3.977,59, beleza? Descontos e benefícios. O Vale Transporte, 6% do salário limitado ao valor dos vales, dos dois o menor. Ticket ou auxílio refeição, máximo de 20% do salário. Auxílio combustível, conforme convenção ou acordo coletivo. Precisa assinar a renúncia do Vale Transporte. Plano de saúde, plano odontológico ou previdência privada, conforme convenção ou acordo coletivo. Ainda um outro exemplo de hora extra, tá bom? Acho que foi da aula passada. O cara tem 2.000 de salário, fez 200 horas, 20 horas extras no mês com 23 dias úteis e 7 dias não úteis.
Então, a hora normal, R$2.000 de salário dividido por 200 horas, vai achar R$10. Valor de uma hora extra, R$10 vezes 150%. Por que 150%? Porque o valor de uma hora extra é a hora normal acrescida de 50%. Então, acha R$15. Valor das horas extras, R$15 vezes 20 horas no mês, dá R$300. O meu DSR, hora extra dividido por dias úteis vezes dias não úteis. 300 dividido por 23 vezes 7, acho 91,30. Remuneração, salário mais hora extra mais DSR. 2.000 mais 300 mais 91,30. Então, achei 2.391,30. Calculando em INSS, 215,22. Imposto de renda deu R$ 6,19, considerando que ele tem um dependente. Então, se o imposto de renda der menor do que R$10, a retenção é facultativa. Eu não sou obrigado a reter. Mas, considerando a planilha bonitinha, amarradinha na questão, eu retive R$ 6,19. Conceito de férias. É o período de descanso anual que deve ser concedido ao empregado após o exercício de atividade. Ou seja, é o período aquisitivo, o período de 12 meses. O período de férias deve ser concedido dentro dos 12 meses subsequentes à aquisição do direito, período esse chamado de período concessivo ou de gozo. 10 dias de férias podem ser convertidos em dinheiro, que chamamos de abono pecuniário, e sobre o mesmo não incide INSS ou FGTS. As férias são concedidas a um empregador em um só período nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o item acima, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. E a época de concessão das férias será que melhor consulte os interesses do empregador e não as do interesse do empregado. Na reforma trabalhista, desde que haja concordância do empregado, as férias podem ser usufruídas de até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 e os outros 2 não podem ser inferior a 5 dias. Então, se for parcelado em 3 vezes, respeitar isso. Não pode ter nenhum período com menos de 5 dias e o maior período tem que ser de no mínimo 14 dias, tá bom? Então, a gente deu os exemplos aí. A concessão de férias será o aviso de férias, ou seja, o aviso de férias será concedido 30 dias antes do gozo, tá certo? Então, assim, você tem que tomar conhecimento que vai tirar férias 30 dias antes do seu período concessivo e o pagamento deverá ocorrer no mínimo 2 dias antes do período concessivo ou do gozo. Além disso, as férias não podem começar em véspera de feriado ou dia que anteceda o final de semana. Isso a gente já conversou em sala de aula. Quantidade de faltas vezes férias, tá certo? Ele tem 30 dias de férias se não faltar mais de 5 vezes, 24 dias de férias se as faltas forem entre 6 e 14 dias, 18 dias de férias se faltar de 15 a 23 dias e 12 dias de férias se faltar de 24 a 32 dias. Faltas injustificadas, tá bom? Exemplo 1, repetindo a revisão da semana passada, férias de R$3.000, tá certo? O cara não tem dependente e vai tirar 30 dias de férias. Então eu pego os 3.000, acrescento com 1/3, acho 4.000, INSS R$440, imposto de renda R$179, ele vai receber líquido de férias R$3.380,80. O mesmo exemplo, certo? O mesmo exemplo, vamos calcular essas férias com 20 dias. Quando a gente calcula essas férias com 20 dias, a gente separa a parte dos 20 dias, que é tributável, e a parte dos 10 dias, que não é tributável. Então, seguindo o exemplo, tá bom? R$3.000, mesmo caso do anterior, só que agora 20 dias. A parte dos 20 dias de férias, 3.000 dividido por 30 vezes 20, acho 2.000. A parte de 1/3 sobre os 20 dias, 1/3 de 2.000. 666,67. Então, a base tributável para imposto de renda e INSS vai ser 2.666,67. No caso de 20 dias. 30 dias a base é tudo. Férias 10 dias. 3.000 dividido por 30 vezes 10. Achei R$1.000. 1/3 de férias. 333,33. Então, como é que eu vou montar o recibo de férias desse cara? Férias 2.000. 1/3 de férias 666,67. Abono pecuniário, R$1.000, 1/3 de abono, R$333,33. Achei R$4.000. O imposto de renda ele só incide sobre os 20 dias de férias e sobre o terço desses 20 dias. Então, achei R$240,20.
O imposto de renda sobre folha também vai incidir, no caso de 20 dias de férias, apenas sobre os 20 dias de férias e o terço de férias, 39,20. Achei um líquido de 3.720,80. Adicional de periculosidade e insalubridade, tá certo? É o 10º assunto da nossa revisão. Temos 12 assuntos. Periculosidade. Uma aguinha aqui. Periculosidade. Periculosidade é você trabalhar com produtos inflamáveis, produtos que sejam sujeitos a roubo ou espécie de violência física, substâncias radioativas e atividades descritas na norma regulamentadora 16 da Secretaria do Trabalho. A periculosidade vai ser o salário do funcionário acrescido de 30%. A periculosidade é o manuseio com produtos perigosos. O manuseio. A insalubridade é a exposição a agente nocivo, ou seja, a exposição a algum agente que pode lhe causar mal, a exposição a algum vírus, algum fator que pode lhe causar doença, como é o caso de raio-x, radioatividade, essas coisas. Esse tipo de coisa, assim, substância de raio-x, substâncias tóxicas, assim, não é o manuseio, é conviver com isso dentro do ambiente de trabalho, é ser exposto a esse ambiente. A periculosidade é o manuseio, é trabalhar mexendo nesse tipo de coisa. A insalubridade é um ambiente contendo, que você convive contendo constantemente aquela substância perigosa, tá certo? Seja um vírus, seja qualquer outra coisa, entendeu? No caso de Covid, enfermeiros, médicos estão sujeitos a serem mais suscetíveis ao vírus, porque são linha de frente, então eles têm direito à insalubridade. A insalubridade ela é calculada em função do salário mínimo, e é o perito do trabalho que vai dizer se essa exposição é máxima, média ou mínima, tá certo? Se for máxima, 40% do salário mínimo, se for média, 20% do salário mínimo, se for mínima, 10% do salário mínimo. Mas a insalubridade, a base de cálculo é o salário mínimo. E a periculosidade é 30% sobre o salário do funcionário, beleza? Vale transporte, nós já falamos lá atrás, tá certo? É um benefício que é pago de forma antecipada ao empregado e ele deve ser assinado obrigatoriamente a sua adesão. Se você não quiser o vale transporte, tem que assinar uma coisa chamada termo de renúncia, tá bom? A quantidade de vales deve ser de acordo com a quantidade de conduções tomadas ao longo do dia. Então, quem almoça na empresa não pega 4 vales por dia, só vai pegar 2, entendeu? Então, tem que ser a quantidade justa. Nós já vimos essa tela anteriormente, estou só repetindo aqui. Vale transporte, 6% do salário limitado ao valor dos vales, dos 2 o menor. Ticket ou auxílio refeição, no máximo 20% do salário, tem que estar aprovado em acordo ou convenção coletiva. Auxílio combustível, também conforme convenção ou acordo coletivo. E plano de saúde, odontológico, previdência privada, também conforme convenção ou acordo coletivo. Então, vamos ver esse exemplo aqui. O cara ganha... nariz entupido, certo, pessoal? Mas não é coronavírus, não. Graças a Deus. Inclusive eu fiz o teste recentemente, tudo em ordem. A pessoa recebeu R$4.000 de salário, tem 2 dependentes. Recebeu R$200 em vale. Vamos calcular o salário líquido dele? Então esse simulador de vale já está prontinho para vocês aí no grupo, em Excel. Bem de boa. Ele pode sofrer um desconto máximo de 6% do salário ou o valor dos vales, dos 2 o menor. Recebeu R$200 em vale, mas 6% do salário dele é 240. Então, dos 2 o menor, o desconto que ele vai receber em folha, R$200. Então, sempre isso, 6% dos vales, 6% do salário ou o valor dos vales, dos 2 o menor. Então, desconta R$200 de vale transporte e vamos tributar normal o imposto de renda e INSS, conforme a tabela. Achou 11% de INSS, que deu 440, e achou, como tem 2 dependentes, 123,32 de imposto de renda. Então, líquido, esse cara vai receber 3.237,68. Mesma coisa, exemplo 2, o cara recebeu R$200 em vale, só que tem R$2.500 de salário. Então, valor dos vales, R$200,
Desconto dos vales, 6% de 2.500, 150. Então, o desconto 150, o valor dos vales 200. Dos dois, o desconto em folha é o menor. Então, R$150. Deu R$ 27,83 de imposto de renda, conforme cálculo que a gente já explicou N vezes. E o INSS foi tributado a 9%, deu 225. Então, o cara recebeu líquido 2.097,18. Beleza? Custos trabalhistas, é percentual na veia, é percentual direto, tá certo? Quanto é que custa um funcionário hoje no Brasil? Então, de cada R$1 que eu contrato um funcionário só de encargos e provisões, eu pago 68%. Então, o custo trabalhista, isso sem benefício, eu não estou nem falando de dar ticket de alimentação, de dar vale transporte, essas coisas. Então, só a parte de encargos mesmo custa 68%. Então, é só multiplicar os percentuais. Então, um trabalhador que ganha R$3.000, ele tem um custo trabalhista de 68%, então, além dos R$3.000 de salário, ele custa para a empresa só com encargos R$2.045. Então, o custo desse funcionário para a empresa é R$3.000 do salário, R$2.045 de encargo. Então, ele vai custar R$5.045,40. Isso eu não estou falando de nenhum benefício. Se eu der alimentação, vai subir esse custo. Se eu der vale transporte, se eu der previdência privada, se eu der Unimed. Então, aumenta muito o custo trabalhista. E aqui são as contabilizações, tá certo? O que é despesa de pessoal, o que é despesa com provisão e assim sucessivamente. Mas eu não devo cobrar isso em prova, eu devo cobrar o cálculo na veia, tal como essa tabelinha bonitinha que vocês estão vendo aqui. Para a gente finalizar, tá certo? A gente está falando de uma prova que vão ser 12 questões de múltipla escolha, com o direito de vocês errarem 2 sem ser penalizados e 2 questões abertas. Então, por tudo que a gente conversou aqui, provisões e estimativas, deve cair uma questão. Tipo de reserva do patrimônio líquido, uma questão. Justa causa, uma questão. Reforma trabalhista, uma questão. Diferenças entre estágio e aprendiz, uma questão. E folha de pagamento, entre folha, salário, remuneração, hora extra, tudo que for de folha de pagamento deve cair de 7 a 8 questões. Algumas com cálculo, algumas com teoria. Mas tenham sempre à mão a nossa planilhinha. E se fizer na mão, aprendam lá a fórmula do imposto de renda sobre folha. Mas fica a critério de vocês. Vocês vão começar essa prova de 10h30 da manhã a 8h30 da noite. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Sejamos justos. Questões abertas. Vão ter 2 questões abertas. As questões abertas vão ser ou férias de 20 dias, ou horas extras, ou folha com desconto de vale transporte, tal como a gente acabou de fazer. Então, estudem bem essas questões com base nos últimos exercícios e vocês vão se dar bem. Se vocês já fizeram um exercício, já tem 3 pontos garantidos, então já estão muito bem encaminhados para passar. Vocês só perdem essa cadeira se quiser, porque todas as vantagens eu dei. E eu continuo à disposição para o que der e vier. Eu acho que todo mundo que me pergunta alguma coisa, no grupo ou no privado, nunca fica sem resposta. Alguma dúvida? Algum assunto que queira reforçar no grupo ou individualmente? Estou à disposição. Agradeço a paciência, agradeço a compreensão e espero que novamente no próximo semestre a gente esteja junto aí com alguma disciplina. Provavelmente com vocês deve ser perícia, espero que seja comigo, perícia contábil, ou contabilidade avançada. Provavelmente é uma cadeira que vocês devam pegar comigo, já que depois de contabilidade financeira, geralmente as turmas que sobem para mim já vêm pegando perícia. Mas vamos ver aí o que é que o próximo semestre nos reserva, pedir forças a Deus para que tudo volte ao normal e a gente possa estar junto presencialmente. E se não tiver, vamos manter, apesar de estar distante, manter a mesma qualidade de aula online, tirando dúvida, pesquisando, contextualizando e trazendo materiais recentes para vocês. Então contem comigo para tudo, grande abraço e fiquem com Deus, tá bom? Obrigado e até breve, sucesso e se dediquem ao máximo nessa avaliação quinta-feira, beleza? Grande abraço.